Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Toyd, professor aqui da Sala do Saber, e esse é o meu grande amigo, professor de Física, excelente, professor Alisson. Olá galera, beleza? Tudo jóia? Ó, sabia que nós estamos preparando aqui para vocês um mega plantão, uma mega revisão voltada para a prova do Enem Ciências da Natureza. E o assunto que nós vamos abordar aqui é um assunto também importante. Aliás, todos os assuntos são importantes e conheçam as nossas videoaulas que estão aí disponíveis em algumas redes sociais. Beleza ou não? O assunto qual que é? Parte do corpo humano vinculado com uma parte chamada de hidrostática. Este assunto de corpo humano meu, ele entra também no top 5 do que mais cai na prova do Enem. Bom, é exatamente isso. Hidrostática, vocês viram, nas últimas provas, todas elas caíram. Uau! Então, vamos pra cima e nós vamos arrebentar, professor. Vamos lá, então? Manda lá. Beleza, galera. Pessoal, vejam bem. Qual o sistema que eu vou acabar escolhendo aqui para vocês? Eu vou acabar escolhendo um sistema chamado de sistema respiratório. Vejam bem, sistema o quê? Respiratório. Tudo bem? Joia? Ok. Eu acho que eu já posso, se vocês assim me permitirem, eu já posso entrar direto num desenho das nossas vias respiratórias. Um desenho das nossas vias respiratórias. Então eu vou colocar aqui o nosso pulmãozinho, o nosso outro pulmão e vocês se recordam qual que é a musculatura por trás dessa dinâmica? Muito bem para quem respondeu. Diafragma. Diafragma. Tudo bem? Vale a pena um pouquinho de teoria sobre o respiratório, não vale? Sempre vale. Então aqui nós temos uma peça de cartilagem chamada de laringe. Pessoal, não confundam faringe, que está acima, que é a garganta propriamente dita, com laringe, que está mais abaixo, é feito de cartilagem, e onde eu encontro as chamadas pregas vocais, ok? Abaixo da laringe nós temos a traqueia. Essa traqueia bifurca-se em brônquios. Depois nós temos bifurcações novas que não são mostradas aqui, chamada de bronquíolos. E enfim, nós temos o finalzinho dos bronquíolos, conhecido por alvéolos pulmonares. De um lado eu tenho o pulmão. Este pulmão, para quem não sabe, é o pulmão direito. Professor, eu acho que o senhor errou, porque este é o esquerdo, professor. Nananina, não. Você viu um sistema na sua prova, é o contrário de você, é como se você estivesse vendo alguém na sua frente. Então esse é o meu lado direito, logo este é o pulmão direito, logo este é o pulmão esquerdo. Tudo bem ou não? Tudo bem. Agora eu vou fazer um zoom, porque eu gosto muito de desenhar, gosto muito mesmo. Vou fazer um zoom para abordar para vocês os chamados alvéolos, o quê? Pulmonares. Alvéolos pulmonares são unidades microscópicas onde ocorre o fenômeno conhecido por trocas gasosas com o sangue. Tô chegando onde eu quero, a parte de hidrostática. Bom, vejam bem, quando nós inspiramos, fenômeno esse chamado de inspiração, eu acabo enchendo o meu alvéolo pulmonar com gás oxigênio, que por difusão passa para o sangue e é capturado pelas chamadas hemácias ou ainda glóbulos vermelhos. As hemácias capturam esse oxigênio porque elas são células ricas em uma proteína chamada de hemoglobina. Isso é muito importante. Essas hemácias carregam o gás carbônico também, porém, eu quero deixar bem claro aqui, nós temos bolhas de gás carbônico dissolvidas onde? No plasma sanguíneo. Bolhas de gás carbônico que são dissolvidas no plasma sanguíneo. É bem verdade que alguns gases, alguma parcela do gás carbônico, quer dizer, ele também é transportado pela hemoglobina da hemácia. De tal forma que este gás carbônico agora passa para onde? Para o alvéolo pulmonar e ele vai embora pelo processo chamado de
expiração. Inspiração é quando o ar adentra e expiração é quando o ar sai. E eu sei que não tem muito a ver com a aula, mas isso envolve uma dinâmica de pressão e volume. Teoria dos gases. Teoria dos gases, olha só que bacana. Então, para o movimento de inspiração, você que vai fazer o Enem, é preciso entender que eu tenho a pressão da minha caixa torácica e eu tenho o volume da minha caixa torácica. Olha que bacana. Vem comigo aqui, olha que legal. Olha que legal. Quando o ar entra, ocorre uma expansão da minha caixa torácica e a pressão interna diminui. São grandezas inversas. Para o ar sair, para fazer o fenômeno chamado de expiração, aí o que eu tenho que fazer? Eu vou até demonstrar para vocês, né? De repente surge alguma dúvida, vou soltar o ar. Perceberam que o meu volume torácico diminuiu? Isso é sinal que a pressão interna aumentou. E se a pressão interna aumenta, o ar sai. Se a pressão interna diminui, o ar entra. Pressão por volume, teoria dos gases. Agora, imagine que o proprietário desse sistema respiratório, ele fosse um mergulhador. Um mergulhador. Pois é, existem alguns esportes radicais em que eles veem quanto tempo ficam debaixo da água e a profundidade que eles atingem. Esse esporte, via de regra, nós chamamos com o termo de apneia. Sim, apneia, ou seja, trancar a respiração, mergulhar e ver até onde chega e quanto tempo fica. Olha que bacana, ok? Só que uma pessoa que realiza esse esporte precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado, gente. Por quê? Conforme a pessoa vai para as profundezas do mar, altera a dissolução dos gases no sangue, formando bolhas que vão ficando cada vez o quê? Maiores. Bolhas cada vez o quê? Maiores. Bolhas do quê? De ar. Essa pessoa, esse mergulhador, se ele retornar de maneira abrupta, essas bolhas de ar que são maiores vão obstruir o processo alveolar. Alveolar significa o quê? Alvéolo pulmonar, provocando a chamada embolia pulmonar. Ou seja, aquela bolha provoca uma parada na corrente sanguínea e não permite mais essa troca gasosa. É como se entupisse ou parasse esse processo, por conta do tamanho da bolha de ar. Então, o que o mergulhador deve fazer? Né? Ele vai voltando, ele dá uma parada, ele precisa dar uma parada, e ele sobe mais um pouquinho, e ele para, ele sobe mais um pouquinho, ele para. Quem vem no desespero, né? Tem pessoas desesperadas, e sobe de uma única vez, pode sofrer a embolia pulmonar, e isso acaba, em muitas das vezes, acarretando a morte do mergulhador. E eu sei que essa diferença de altura da coluna de água é um fluido, tem a ver com uma parte da física muito interessante, que é a parte da hidrostática. E eu gostaria de chamar o meu grande amigo, professor Alisson, para introduzir os conceitos da física sobre essa questão hidrostática. Professor, chega mais aí, vamos falar para os nossos alunos que tirarão uma boa nota na prova de Ciência da Natureza sobre essa questão. Beleza? Bom, beleza. Pessoal, é o seguinte, é bastante interessante você saber isso aqui, muito importante, e agora eu vou mostrar para vocês a ideia da hidrostática por trás disso. Quer ver? Vem comigo. Olha só, nós temos um negócio que é assim. Eu quero saber a pressão de um determinado, vamos imaginar um líquido, tá bom? Como que eu vou descobrir a pressão em um determinado líquido? Imagina o seguinte, imagine que eu tenho uma porção de líquido aqui, tá? E nessa porção de líquido, por exemplo, imagina que ele esteja até aqui. Tá? Então nós temos esse mesmo líquido daqui até aqui embaixo. Beleza? Tá, o que nós vamos pensar? Esse líquido aqui ele tem uma densidade, não tem? Tá. Ele tem uma densidade e daqui até aqui eu tenho uma profundidade, correto? Tá. Agora nós temos um negócio chamado de pressão. A pressão é quem?
Eu quero saber a pressão, por exemplo, que está sendo gerada nesse ponto que eu vou chamar de um ponto A qualquer. Como que eu descubro a pressão aqui no ponto A? Sabe como que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar, ver qual é a pressão que nós temos. Eu vou colocar assim meio de lado, porque a pressão atmosférica não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, certo? Então ela não tem direção e sentido. Por isso que eu quis colocar bem bagunçado ali para lembrar vocês que pressão não é uma grandeza vetorial e sim escalar. Tá, mas continuando. O que nós temos? Eu tenho aqui então a pressão o quê? Atmosférica, que está atuando sobre toda a superfície. Tá. Agora o que vai acontecer? Concorda que daqui até aqui eu tenho um outro líquido, agora tem um outro fluido, porque aqui em cima também é um fluido. Só que esse fluido que está daqui até aqui, por exemplo, vamos supor que seja água. Ele tem uma profundidade esse ponto A, não tem? Tem a profundidade daqui até aqui. Beleza? Tá. Essa profundidade eu vou chamar de H. Tá. Agora o que vai acontecer? Eu quero saber a pressão que eu tenho nesse ponto A. Como que eu descubro a pressão naquele ponto A? Bom, eu pego a pressão atmosférica que eu tenho aqui e somo com a pressão devido a essa coluna de líquido. Como assim, professor? Quanto mais profundo, maior o quê? A pressão hidrostática. Então, por exemplo, aqui quando está no ponto A, a pressão hidrostática, como que eu calculo? ρGH. O ρ, tá, é também chamado de D de densidade, tá bom? Então depende de quem você está estudando, depende de onde você está fazendo, eles vão chamar de ρ ou chamar de D, certo? Que é densidade. Agora o que nós temos? Pressão, então, no ponto A é igual à pressão atmosférica que nós temos aqui na superfície, mais a pressão hidrostática. Isso aqui é chamado de pressão hidrostática. Beleza? Tá. Como que eu posso gravar? Ó, tem uma musiquinha para isso, ó. P igual P0 mais ρGH. P igual P0 mais ρGH. P igual P0 mais ρGH. Beleza? Isso aí vai ajudar vocês a lembrar disso daqui, tá bom? Então, a pressão em qualquer ponto eu consigo encontrar, basta eu saber a densidade, a aceleração da gravidade e a profundidade. Então, como o professor está dizendo para vocês agora, quando a pessoa está subindo, a pressão está mudando. Então, o mergulhador que estava lá a uma certa profundidade tinha uma pressão atuando sobre o corpo dele. Conforme ele vai subindo, a pressão ela vai fazendo o quê? Diminuindo. Mas só que ele não pode subir de uma vez. O que ele falou? Tem que subir aos poucos. Porque senão isso aí pode ocasionar um problema para ele, certo? Que é a tal da embolia pulmonar, não é isso? Tá, mas só que tem mais algumas coisas aqui ainda bastante interessantes. Que é o quê? Bom, imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui um local que eu tenho uma quantidade de líquido que está exatamente nesse formato assim. Imagina que tem líquido ali e aqui. Tá? Imagina que isso aqui está tudo cheio de líquido. Todo esse local cheio de líquido. Tá? Aqui está a superfície e tal. E é tipo uma caverna, alguma coisa que tem aqui que esteja repleta de líquido. O que eu quero comentar com vocês? Um problema que geralmente os alunos erram é o quê? Por exemplo, a pressão aqui. E a pressão aqui. E a pressão aqui. A pressão nesses 3 pontos que eu coloquei aqui para vocês. Aonde que é maior? O que vocês acham que é maior? Aqui está a pressão atmosférica, certo? Atuando. Tá? E onde que a pressão é maior nos 3? Como os 3 estão na mesma horizontal, eles têm a mesma pressão. Então, por exemplo, o cara é um mergulhador. O mergulhador pega, entra numa caverna lá, submarina, entrou aqui. Tá aqui, aí o que acontece? Ele pega e quer sair daqui. A hora que ele sai daqui, ele pensa, pô, a pressão aqui é menor, agora vai aumentar a pressão. É verdade isso? Não. A pressão não depende do volume, depende da profundidade, certo? Se estão na mesma horizontal e é o mesmo líquido e ele está em equilíbrio, então nós temos a mesma pressão, certo? Isso é chamado de lei de Steven, ou lei de Steven, depende do professor, tá? Tem professor que gosta de chamar de Steven, certo? Então, a lei de Steven vai dizer o quê? Que para o mesmo líquido em equilíbrio numa mesma horizontal, eu tenho a mesma pressão. Então, a pressão é igual para todos. Tá, mas agora vem um negócio interessante, que é o seguinte. Quando a pessoa está respirando, o que a gente faz? A gente está trazendo o ar para dentro do pulmão, não é isso que a gente está fazendo? A gente trouxe o ar. Mas para a gente conseguir trazer o ar, por que o ar foi até o pulmão? Porque houve uma diferença de pressão, não é isso que a gente fez? A diferença de pressão fez com que o ar conseguisse ser inspirado, né, professor? E aí, depois, eu posso expirar ele, mandando ele para fora. Tá, e quem vai fazer isso? A musculatura de diafragma que vai estar trabalhando para estar fazendo isso aí. Certo, professor? Junto com o pulmão também, os movimentos dele. Tá, mas olha só que interessante. Uma coisa bastante importante aqui. Nós temos assim, ó. Imagina que você vai tomar alguma coisa num
Imagina aquele todinho, certo? Pegou lá o todinho, você vai colocar o canudo e vai tomar ele. O que acontece com o recipiente dele, que é todo feito lá, por exemplo, de aquele tipo, uma caixinha Tetra Pak? O que vai acontecer? Ela vai ser amassada, já repararam isso? Então, quando você está tomando aquele líquido, ele está sendo amassado. Por que ele está sendo amassado? Sabe por quê? Porque quando você pegou e vai aspirar, você acha que está sugando um líquido. Você não está sugando um líquido. Sabe o que você está fazendo? Na realidade, você diminuiu a pressão no interior da sua boca. Quando você foi sugar, diminuiu a pressão interna aqui na boca. O que acontece? A pressão aqui é pequena, no interior da sua boca. Não vou dizer que é vácuo, mas é próximo a isso. E aí você vai fazer o quê? A pressão atmosférica empurra as paredes dessa caixinha. A hora que empurra as paredes dessa caixinha, ele empurra o líquido que vai começar a subir então pelo canudo. Você não está puxando o canudo o líquido pelo canudo. O que está fazendo é o quê? A própria pressão atmosférica comprime esse líquido que faz com que ele suba devido à diferença do quê? De pressão. Olha só, numa prova do Enem caiu o quê? Caiu que uma pessoa ia tentar tomar um refrigerante, olha só que interessante. Pegou e colocou um canudo dentro do recipiente, dentro dessa garrafa, e foi tentar tomar. Beleza. Ele conseguiu tomar? Conseguiu, porque estavam as paredes abertas. Então, por exemplo, ele tinha lá a garrafa, certo? Tinha aqui a garrafa. E aí o que acontece? Vou colocar um espaço maior aqui. Imagina isso, ó. Eu tinha aqui o canudo, ele estava entrando aqui, certo? E aí ele queria tomar um determinado líquido qualquer. O que acontece? Quando ele fez isso para tentar tomar o líquido, o que ele fez? Ele diminuiu a pressão aqui no interior da boca da pessoa. Aí ao diminuir a pressão atmosférica está entrando por aqui, ó. A pressão atmosférica vai comprimir, empurrar, como se estivesse empurrando esse líquido para baixo. E aí vai fazer o quê? Ele vai acabar empurrando para subir no interior da boca. Por quê? Tem uma diferença de pressão. Aqui eu tenho uma pressão e aqui eu tenho outra. Essa diferença de pressão entre esse ponto e esse ponto vai fazer com que suba o líquido para o interior da boca dessa pessoa. Certo? Beleza? Tá. Agora olha que interessante. Se eu pegasse e fosse fazer exatamente isso, eu pego agora, não deixo nenhum espaço entre o canudo, tá? E tem aqui a boca da pessoa e eu não tenho nenhum espaço. E agora a pessoa tem só o canudinho passando por aqui. Não tem espaço nenhum entre o canudo e essa parte de cima da garrafa. Tudo bem? Agora imagina que ele vai tentar tomar esse líquido. A pessoa vai conseguir tomar o líquido? O que vocês acham? Ele está tentando trazer o líquido. Ó, para você ter certeza que ele não vai conseguir, sabe o que é? Porque a pressão agora na boca dele está pequena. Mas a pressão aqui, devido ao líquido, que é essa coluna de ar que tem aqui, não é o suficiente para fazer subir pelo canudo. Então não consegue chegar o líquido até a boca da pessoa, porque a pressão hidrostática dessa coluna de água não é o suficiente para trazer para a pessoa aqui o líquido. Porque ele precisa de diferença de pressão. E uma diferença de pressão ele ocasionava como antes, porque tinha pressão atmosférica entrando por aqui. Como agora está totalmente fechado, não tem pressão atmosférica. Isso não permite. E eu estou pensando nas paredes totalmente rígidas. Por quê? Pensa numa garrafa de vidro. Agora, o que acontece no caso do todinho lá? A parede, aqui no caso, ela é maleável. Aí quem que vai fazer isso? Mesmo o espaço sendo pequeno aqui, praticamente nada, a parede vai sendo deformada. Observe então quando o cara vai tomar um canudinho, é comprimida aqui, a pressão atmosférica comprime e aí empurra para a pessoa estar ingerindo aquele líquido. Tá, beleza? Então, certinho? Tá. Agora essa pessoa, então, imagina agora a pessoa respirando. Vamos para esse caso aí que é o caso da embolia. Quando ele está respirando, ele está trazendo o ar, então, para dentro do seu pulmão. Não é isso que ele está fazendo? Tá. Quando ele ingeriu esse ar, o que vai acontecer? Esse ar tem uma certa densidade, não tem? Tá. Mas se ele está numa outra profundidade, o que acontece com esse ar? Esse ar está comprimido. Então, o ar que tem dentro do pulmão dele está comprimido. Quando a pessoa começa a subir, o que acontece com o ar? O ar vai tendo uma pressão menor sobre ele. Ele vai deixando de estar tão comprimido. E aí ele vai fazendo o quê? Ele expande. E nessa expansão rápida que ele começa a fazer, ele começa a dar o quê? Podendo ocasionar o problema da embolia pulmonar. Por isso que tem que começar a subir lentamente, porque o ar expande. Então, o que é, professor? Não entendi. De novo, lembra que conforme aumenta a profundidade, aumenta a pressão? Beleza. Quando ele respirou o ar ele estava comprimido, estava dentro do pulmão dele. Beleza. Esse ar agora, se ele ficasse lá dentro, e ele fosse subir de uma vez, o que acontece com o ar? Ele está comprimido, agora ele vai expandir. Opa, às vezes não tem espaço para isso. Aí começam os problemas da embolia. Tá, agora um caso interessante. Uma questão que numa prova é o seguinte. Sabe aqueles peixes que eles usam aquelas bexigas natatórias para eles poderem flutuar, subir ou descer? Para ficar mais denso ou menos denso?
Então aquela bexiga natatória dele é o que que é? Para aumentar ou diminuir a densidade do peixe, certo? Então o que vai acontecer? Quando ele está a uma determinada profundidade, ele tem então um volume ocupando aquele ar. Agora imagina que eu pego esse peixe, que está a uma determinada profundidade, ele é baixo, por exemplo, muito profundo, e eu puxo ele de uma vez para cima. O que poderia acontecer com o peixe? Pode explodir até mesmo. Ele vai expandir e pode explodir. Olha que loucura. Né, professor? É um negócio meio louco, mas pode acontecer. Por quê? Porque o ar que está ali dentro daquela bexiga, ele vai começar a expandir tanto que pode chegar um momento que ele pode até explodir. Certo? Porque o ar estava comprimido. Conforme ele aumentou, ele foi diminuindo a profundidade, o ar foi deixando de estar tão comprimido e foi aumentando o espaço. É a mesma coisa que acontece com o caso do mergulhador. Então ele tem que subir aos poucos. É igual o caso do peixe. Certo, professor? Olha só que aí, bacana! Pessoal, eu não imaginei que você ia falar sobre bexiga natatória dos peixes. Aproveitando a dica, professor, os peixes ósseos são detentores de bexiga natatória, porém os peixes cartilaginosos, como o tubarão, não são detentores de bexiga natatória. Olha, realmente eu estava ali assistindo a aula do professor e eu achei o máximo correlacionar refrigerante, correlacionar a lei de Steven com a parte envolvendo o sistema respiratório. Estou muito feliz pelo convite, eu tenho certeza que vocês alunos foram felizes com a explicação nossa aqui e, sem sombra de dúvida, você vai fazer uma boa prova do Enem. Professor, encerre para nós aí. Beleza, então, galera, vocês estão aí se preparando para essa prova, tenham bastante calma, você vai conseguir porque você se preparou até agora e vai dar tudo certo para vocês, pode ter certeza. Confiem em vocês, vocês vão conseguir, tenham bastante calma, eu sei que é fácil falar, né, professor? Mas só que não é uma coisa tão simples de se controlar, tá? Mas acreditem, vocês fizeram até aqui o trabalho de vocês. E nós estamos aqui para ajudar a dar essa finalzinha aí para vocês, para que vocês arrebentem essa prova, tá? Estamos aqui na torcida por vocês. Valeu? Até mais!